convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13. Primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo de número 13, que diz assim, Mateus capítulo 3, a partir do verso 13. Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo, tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir, o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu disse, este é meu Filho amado, de quem me agrado. Esses próximos dias, se Deus permitir, vamos celebrar 115 anos da nossa igreja, 115 anos de história, 115 anos de igreja local organizada. E se você me perguntasse assim, qual o presente que você gostaria que a igreja ganhasse? 115 anos. Qual presente, hein? Seria bom a igreja ganhar. Eu responderia o seguinte, eu gostaria que a nossa igreja ganhasse ainda mais da presença de Deus. Ainda mais da presença de Deus. Porque, sim, nós já temos a presença de Deus. Mas sempre é possível ter mais da presença de Deus. É igual aquela bexiga meia cheia. Ela já tem ar dentro, mas ela pode ter mais. Ela pode ficar mais cheia. E a nossa igreja, como qualquer outra igreja, sempre pode ficar mais cheia do Espírito de Deus, sabendo que essa presença de Deus que preenche tudo em todos, e sem a qual tudo fica vazio, essa presença de Deus que faz com que a igreja seja viva, essa presença é sempre triuna, porque onde está Deus Pai, está Deus Filho, e onde está Deus Filho, está Deus Espírito Santo. Não é possível ter um e não ter o outro, ter Jesus e não ter o Espírito e não ser de Jesus. Como vemos nessa passagem, que é como se tirasse uma fotografia, e nessa fotografia fosse retratado as três pessoas divinas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai retratado por meio do céu aberto, de onde vem a voz que dá testemunho a respeito do Filho. Deus Filho encarnado, passando pelo batismo de João. E Deus Espírito descendo em forma de pomba e pousando, repousando, pairando sobre Jesus. Se fosse assim pintado um quadro, seria o céu aberto, Deus Pai acima, Cristo no centro e o Espírito Santo repousando sobre ele. E esse quadro, esse retrato, não nos é dado à toa. Esse retrato nos serve como referência, porque quando olhamos para esse retrato, o que nós vemos quando olhamos para esse retrato?
Primeiro nós vemos a soberania de Deus. Deus é retratado no céu, não porque ele seja limitado ao céu, mas porque o céu reina sobre a terra e não o contrário. O trono de Deus está no céu, o seu reino é o reino do céu. O problema é que nem todo mundo que habita na terra já reconhece o reino do céu. Jesus, porém, foi aquele que não apenas reconheceu o reino do céu sobre a terra, mas se submeteu totalmente a esse senhorio do céu. De forma que, quando João tenta impedir Jesus de ser batizado por ele, dizendo: você vem a mim para ser batizado, eu é que devo ser batizado por você. A resposta de Jesus é como se ele dissesse: João, não é uma questão de ser você, não é uma questão de ser eu. A questão é o Pai. Ele diz assim, verso de número 15, Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém, a mim e a você, cumprir toda a justiça. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é: nada da vontade de Deus pode deixar de ser feita, ou ser feito. A justa vontade de Deus é para ser cumprida não em parte, não na maior parte, mas a vontade de Deus é para ser cumprida em cada detalhe, totalmente. Jesus foi aquele que viveu e cumpriu essa vontade não parcialmente, não quase completamente, mas ele a cumpriu totalmente, e ele sim é modelo para nós. Igreja que segue Cristo. Então eu te faço duas perguntas. Qual foi a última vez que você queria muito fazer uma coisa, mas você não fez? Simplesmente porque sabia que Deus não queria que você fizesse. Não era a vontade de Deus. Você queria muito fazer. Você ia fazer. Mas o temor a Deus falou mais alto. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você não queria fazer uma coisa? Você não queria mesmo. Mas você sabia que Deus queria, que era a vontade de Deus. Então, porque era a vontade de Deus, você fez. Me lembro uma vez, um pastor, professor, nos dizendo assim: para o Senhor não existe não. E quando eu ouvi aquilo, eu pensei: como assim? Então quer dizer que eu só tenho que dizer sim o tempo todo? Então quer dizer que eu não posso ter a minha própria opinião? Mas hoje, eu compreendo perfeitamente que quando digo sim para o Senhor, eu não estou dizendo necessariamente não a mim, mas estou dizendo sim para o meu maior bem. Porque quem é que sabe o nosso bem de fato, senão Deus? É por isso que Jesus nos ensinou a fazer a seguinte oração: venha o teu reino, não o meu reino. Que se estabeleça na minha casa, não o meu reino. Não que seja sempre feito o que eu quero. Que se estabeleça na minha igreja, não o meu reino. Que se estabeleça nas áreas da minha vida, não o meu reino, mas venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra,
como no céu. Você quer um pouquinho mais de céu na sua vida? Então faça essa oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque aonde a vontade de Deus é feita, aí chega o céu. Porque o reino de Deus é o reino do céu. Você sabe por que o céu é céu? O céu é céu, não é porque tem rua de ouro e de cristal, não. O céu é céu porque lá a vontade de Deus é feita de forma perfeita e completa, como Jesus fez. É por isso que o céu é céu. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Porque quando a vontade de Deus for feita na terra, como é feita no céu, a terra vai ser céu. Novos céus e nova terra. O que a gente vê nesse retrato? A gente vê a centralidade de Cristo. Porque quem está no centro desta passagem não é o Jordão, não é João Batista, não é o batismo para a gente ficar discutindo como foi esse batismo. Quem está no centro é Cristo. Porque Deus fez de Jesus Cristo não só o centro desta passagem, mas Deus fez de Jesus o centro de todas as coisas. Deus estabeleceu Jesus como centro de toda a sua criação. Foi por meio dele que todas as coisas foram criadas, e todas as coisas subsistem por meio dele e são para ele, convergem para ele. Efésios capítulo 1:10, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que Deus fez fazer convergir em Cristo. Não algumas coisas, não a maioria das coisas, mas todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. De forma que aquilo que não converge para Jesus, não converge para Cristo, é como um planeta que sai da sua órbita, cujo centro é o Sol, e então se perde. Tudo que não converge para Jesus, perde o sentido e se perde sem sentido, como esse planeta que saiu da sua órbita e agora se torna um astro errante. Errante pelo universo, vagando e vagando e vagando sem sentido. Tem muita gente que está andando assim, vagando, sem sentido, sem um centro, sem ter Cristo como centro, para onde converge todas as coisas. Por isso que, para que isso não aconteça, a gente precisa ter Jesus como centro de duas coisas importantes. Primeiro, a gente precisa ter Cristo Jesus como centro da nossa Bíblia. Muitas atrocidades já foram feitas em nome da Bíblia, usando a Bíblia. Muitas seitas, das mais loucas, surgiram usando a Bíblia. Pega lá os livrinhos deles, tem tudo base bíblica. E o indouto, se começar a ler, vai achar, é tudo na Bíblia. Por quê? Porque a gente não pode cometer o erro, irmãos, de ler a Bíblia independente de Jesus. Jesus é o centro das Escrituras. O Antigo Testamento converge para ele, o Novo Testamento converge para ele. Se tirar Jesus do centro, fica um monte de texto tudo separado, e você pode fazer o que quiser, costurando o que quiser. Então, para nós,
não basta dizer, não, mas isso está na Bíblia. E daí que está na Bíblia? Eu quero saber o que Jesus disse a respeito disso que está na Bíblia. Eu quero saber como é que isso se cumpriu em Jesus. Qual é a relação disso com Jesus? O que Jesus disse a respeito disso que está na Bíblia? Como Jesus viveu isso que está na Bíblia? Como isso se cumpriu em Cristo? O que está na Bíblia? Porque senão a gente pega lá o Antigo Testamento e diz assim, ó, é olho por olho, dente por dente. Mão por mão. Pé por pé. Ou seja, bateu, levou. Mas o que Jesus disse a respeito disso? Ouviste o que foste dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo o quê? Esses versículos a gente não decora, né? Se alguém lhe ferir numa face, oferece a outra. O que Jesus está nos dizendo aqui? Olha, vai fazer menos mal para você receber 2 vezes o mal do que fazer uma. Porque o mal faz mal para quem o recebe, mas faz infinitamente mais para quem o faz. Porque vai deformando a sua alma, de forma que chega uma hora a pessoa já não se reconhece. O mal destrói quem o faz. E o mal não te vence quando ele te faz mal. O mal te vence quando ele faz você ser como ele. Por isso, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Porque senão a gente vai lá e pega assim na Bíblia, ó, aqui, ó, está na Bíblia. É para apedrejar esse tipo de pessoa. É para tacar pedra. Ok, mas o que Jesus disse a respeito disso? Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro. Seja o primeiro. Quem é aqui que vai atacar pedra? Senão a gente pega lá, olha, o nome de Deus é Jeová. Mas como foi que Jesus nos ensinou mesmo a chamar Deus? Pai nosso que está nos céus. Então, louvado seja pelos muitos nomes que foram revelados na Bíblia a respeito de Deus, pois nos ensina os seus atributos. Louvado seja Deus por isto. Mas eu sou seguidor de Jesus. Eu vou chamar Deus de Pai. E é claro que Jesus precisa ser não só o centro da nossa Bíblia, mas o centro da nossa vida. Eu sei que é bem difundida essa ideia de que aquela escala, aquela hierarquia de valores, não, primeiro tem que estar Deus, depois a família, depois a igreja, depois isso, depois isso, depois isso. Ok. Mas quando eu olho para o Novo Testamento, eu não vejo esse tipo de hierarquia. O que eu vejo é Jesus no centro e todas as outras coisas ao redor dele. Todas as áreas da vida. Porque ele é o Senhor. E é ele no centro que vai nos dizer a cada tempo o que precisa ser priorizado para que tudo seja abençoado. Ou sabemos administrar melhor do que ele a nossa vida? Eu lembro de uma mocinha, um dia chegou para mim e disse assim, sabe, pastor, eu estava assim no meu quarto, e aí de repente eu entendi uma coisa. Eu olhei assim e fiquei pensando, por que a lâmpada tem que estar no centro do teto? E eu pensei assim, puxa, é por isso que Jesus precisa estar no centro da minha vida, para que todas as outras áreas fiquem iluminadas.
iluminadas pela luz de Jesus. A minha vida familiar, a minha vida conjugal, a minha vida financeira, e a minha vida espiritual, a minha vida profissional, enfim, Jesus no centro. Tudo que for para o centro é autodestruído. Assim como o sol precisa estar no centro para que tenha vida na terra, a terra não pode assumir o centro, o lugar do sol. Loucos seremos se colocarmos qualquer coisa no centro. Tem uma área da sua vida que é muito importante para você? Não coloque no centro. Deixe Jesus no centro. Porque é Jesus no centro que Ele vai abençoar tudo. Inclusive isso que você mais ama. Não faça disso um ídolo. Porque tudo aquilo que se torna ídolo, uma hora é destruído por você mesmo. Por você mesmo. Você não sabe amar mais isso do que Jesus. E terceiro, irmãos, quando a gente olha para esse retrato, a gente vê o poder do Espírito. Não existe igreja sem o Espírito. Mas se fosse possível, seria como uma igreja morta. Uma igreja que não tem o Espírito é uma igreja morta, porque o Espírito é o seu sopro que dá vida. Se fosse possível uma igreja sem o Espírito, seria como um corpo sem alma, um corpo sem o próprio Espírito. Veja que o céu se abre e o Espírito de Deus desce como uma pomba vindo sobre Jesus. Interessante. E o interessante é que o ministério de Jesus só começa depois disso. Antes disso, não teve ministério de Jesus. Antes disso, Jesus teve uma vida comum, como qualquer outro homem judeu da Palestina do primeiro século. Tanto é que quando ele começa a pregar com poder, a operar maravilhas, aqueles que o conheciam diziam, mas isso aí não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro? E os seus irmãos e as suas irmãs não estão aqui conosco? De onde que vem essa sabedoria? De onde que vem todas essas coisas? Por quê? Porque quando Jesus encarnou, Ele não deixou de ser Deus. Mas na sua forma humana, Ele se absteve de usar os seus poderes de forma independente de Deus, de forma que Ele precisava orar. Você já parou para pensar por que Jesus precisava orar? Então por que precisava orar? Ele disse assim, eu não posso fazer nada se eu não ver o meu Pai fazendo. Precisava orar para saber qual é o próximo passo, Pai. Eu não posso fazer nada sem ver o Senhor fazendo primeiro. Senhor, daqui a pouquinho eu vou falar lá para aquele grupo de pessoas, o que é para eu falar para elas? Aí elas vinham ouvir e ele dizia, as palavras que eu digo não são minhas, são as palavras do meu Pai. E ele precisava assim, de ter o Espírito Santo sobre ele, para poder operar com poder, porque ele se tornou totalmente dependente do Espírito de Deus, do Pai, como ele diz mesmo em Lucas 4, 18, 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Tem alguns que, para explicar para a gente isso, usam a analogia do passarinho com as asas amarradas. Claro que não é nenhuma ilustração, nenhuma figura para nos dar uma analogia, é perfeita, porque Cristo é infinito,
mas nos ajuda. Fala sobre o passarinho com as asas amarradas. Um passarinho com as asas amarradas pode voar? Mas deixou de ser passarinho? Não. Então Jesus não quis usar os seus poderes por Ele mesmo, quando encarnado, mas dependeu do Espírito Santo operando sobre Ele. Por isso a importância dessa passagem, o Espírito vindo pousar sobre Ele, e a partir de agora, começa o ministério. E interessante, o mesmo acontece com a igreja. Jesus só manda os discípulos para o ministério de fazer discípulos de todas as nações, de ser suas testemunhas, mas esperem até que do alto sejam revestidos de poder. O Espírito Santo virá sobre vós, sereis revestidos de poder, então sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, irmãos, sem o Espírito de Deus, sabe o que a gente faz? Só carnalidades, em nome de Jesus. A gente precisa do Espírito sobre a nossa vida, nos enchendo e repousando sobre nós. Agora, saiba de uma coisa. Quando a gente pede mais do Espírito, pode vir a tentação. Para saber se a gente de fato quer mais do Espírito, ou se a gente quer é outra coisa. Mas depois que é vencida a tentação, aí vem mais do Espírito. Veja que é só depois que Jesus vence a tentação no deserto, levado pelo Espírito, é que começa o ministério. E uma segunda coisa, às vezes a gente acha assim que ser cheio do Espírito é fazer maravilhas, é fazer grandes coisas, é fazer coisas sobrenaturais. Isso é ser cheio do Espírito. Mas às vezes o Espírito Santo, dominando a sua vida, te enchendo, te cobrindo, pode te levar a lavar uma louça. Para aliviar o trabalho da tua esposa. Pode te levar a contar uma história da Bíblia para uma criança. Pode te levar a dar uma carona para um irmão em necessidade. Porque não foi esse mesmo Espírito que esteve sobre Jesus, que o levou a fazer tão grandes coisas. E teve, talvez a maior delas, ele sendo quem era Senhor, lavar os pés dos discípulos. Ou essas coisas são pequenas demais para o nosso orgulho? Interessante que quando a gente faz um serviço simples para alguém, é aí que a gente fica mais parecido com Jesus. É aí que a gente fica mais parecidos com Jesus. Então, irmãos, soberania de Deus, centralidade de Cristo, o poder do Espírito. Esses três aspectos da presença triuna de Deus. É isso que eu peço para a nossa igreja em nome de Jesus. Agora, não é só um pastor que precisa querer.
Porque a igreja não é um pastor. A igreja somos nós. Então, quem aqui hoje gostaria de pedir: Deus, reina sobre a minha vida? Reina, venha o reino do céu sobre a minha vida, para que eu experimente mais do céu na minha vida. Pode reinar, Senhor, reina na minha vida. Eu me rendo ao Senhor. Pode reinar. Qual é a tua vontade sobre essa questão? Qual é a sua vontade sobre essa situação? Basta que o Senhor fale. Basta que o Senhor me ajude a entender. Estou aqui para fazer a sua vontade. Quem aqui hoje quer esse quebrantamento de alma e de coração? Quem aqui hoje gostaria de orar assim: Senhor, eu saio do centro. Eu saio do centro. Porque eu estou morrendo nessa posição. Eu estou sucumbindo nessa posição que não é minha. E junto comigo, as áreas da minha vida, assume o centro, Jesus. E me ajuda a fazer convergir todas as coisas ao Senhor que é o centro. Quem aqui gostaria de orar assim: Senhor, eu já tenho o Espírito Santo. Desde que eu criei em Cristo, eu recebi, louvado seja o Senhor por isso, Ele me selou, eu sou teu, mas eu reconheço, eu preciso de mais do teu Espírito. Vem pousar sobre mim também, Espírito Santo. E vem me usar com poder. Quem sabe, até o aniversário, não tenhamos recebido essas graças do Senhor. Para salvação de muitos, para o nosso próprio bem e para a glória de Deus. Assim seja, que o Senhor nos encha da sua presença. Amém.